Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o novo sistema de pagamento dos BRICS, né? Que já aparentemente foi aprovado para ser adotado por 159 países do mundo, certo? É bastante país, é país pra caramba. Pois bem, esse sistema, a ideia dele é substituir o SWIFT, que é o sistema americano para trocas internacionais. Ou seja, o SWIFT exige que se a gente quiser comprar alguma coisa, a gente está no Brasil, quer comprar alguma coisa da China, a gente precisa trocar o real para dólar e pagar a China em dólar. E a China, quando quer comprar alguma coisa do Brasil, troca o yuan, ou sei lá que moeda que eles têm, para dólar e depois do dólar para o real, certo? Então o dólar acaba sendo a moeda de transação no mundo. E por causa disso, obviamente, os Estados Unidos têm um privilégio que nenhum outro país tem, que é de imprimir dinheiro à la louca, certo? Então, os outros países ficam com um pouco de dor de cotovelo disso, certo? Porque realmente, né, funciona assim. Quando a economia americana vai mal, o que acontece? Os caras aumentam a taxa de juros, certo? E o dólar se valoriza perante as outras moedas. Quando a economia dos Estados Unidos vai bem, as pessoas colocam mais dinheiro na bolsa americana, e aí no final das contas o dólar se valoriza com relação às outras moedas. Então, não tem. O dólar ele é uma ferramenta que assim, ele sempre ganha, certo? E se você for ver, é óbvio que as outras nações elas ficam reclamando disso porque é um jogo meio injusto. Como assim? Se a economia vai mal, o dólar sobe. Se a economia vai bem, o dólar sobe. Então assim, o dólar sempre sobe. O dólar sempre ganha. E as pessoas não entendem o porquê, o motivo disso, certo? E então o pessoal pensa o seguinte, não, simplesmente é porque nós estamos fazendo troca com o dólar. Se a gente tirar o dólar do caminho, a gente consegue, né, fazer trocas, certo? E basicamente, como eu diria, o dólar já não teria toda essa influência. Pergunta, alguém acha que isso é verdade? Pois bem, o ponto é o seguinte, a maioria das pessoas não entendem, que é o seguinte, quantas pessoas muito ricas, que têm muito dinheiro, querem ir morar na China? Tem um monte de chinês vazando da China, certo? Comprando Bitcoin, dando tchauzinho e indo embora, não é isso? Quantas pessoas muito ricas querem morar na Rússia? Pessoal, só os russos ricos gostam de morar na Rússia, certo? Então o resto do mundo quer ir para onde? Quer ir para alguns países, alguns poucos países. Estados Unidos, Singapura, que é legal pra caramba. Só que Singapura é aquela coisa, que nem todos os outros países, né? Pode ter um auge e depois cair. Né? Venezuela teve um auge e caiu. Brasil teve um auge e caiu. Argentina teve um auge e caiu. Singapura tem um auge, talvez continue no auge. Mas o país que mantém as liberdades individuais, certo? São os Estados Unidos, certo? Então o que acontece? Muitas pessoas ricas sabem que os Estados Unidos é um lugar mais ou menos seguro para investir. Se você fez um contrato com alguém, o contrato é válido nos Estados Unidos. No Brasil, o contrato não é válido. Você fez um contrato com alguém, a pessoa foi lá, assinou com você, está de acordo. O cara vai lá, reclama por causa de alguma lei idiota que tem no Brasil e o contrato não é válido. Ou seja, tipo assim, o Brasil é uma terra que tipo assim, é complicadíssimo. O sistema jurídico muito complicado, certo? O contrato não tem validade. Ou seja, duas pessoas entrarem em acordo, as duas assinaram. Aí, se uma delas se sentir lesada pelo contrato que ela própria assinou, ela recorre à justiça, certo? E ganha. Por exemplo, isso acontece muito na parte trabalhista. Você contrata um funcionário, o funcionário vai lá, assina um contrato, certo? O contrato diz assim, ó, o salário seu vai ser, por exemplo, sei lá, 4 mil reais, beleza? Então o seu salário é 4 mil reais, tá? O cara vai lá e dá um de acordo, ó, vai lá e assina 4 mil reais. Passa um ano, o cara pede demissão, certo? Beleza. Ele entra com um processo contra você dizendo o seguinte, que aquele salário de 4 mil reais foi injusto. Injusto. Na verdade, o cara tem uma formação específica que ele devia ganhar 7 mil. Aí você fala assim, não, mas espera um pouquinho. Ele assinou, ele concordou em ganhar 4 mil, certo? Aí o cara entra na justiça e ele ganha. Você tem que pagar a diferença de 4 para 7, 3 mil, certo? Durante aqueles 12 meses que ele trabalhou. Você tem que pagar. Por quê? Porque não tem nenhuma segurança jurídica. O Brasil é um lugar que não tem segurança jurídica nenhuma, certo? Você comprou uma fazenda, daqui a amanhã fala o seguinte, não, essa fazenda foi de grilagem, que passou para o ciclano, que passou para o beltrano, que passou não sei o que e tal. E aí você vai lá e o que acontece? Entra uma entidade social lá dentro e você não consegue recuperar a terra. Vou dar outro exemplo. Recentemente, um cara, uma empresa de construção tinha uma dívida com o governo, mas não estava vamos dizer assim, registrada a dívida. Aí ela vendeu para um fulano, certo? Um apartamento, porque era uma empresa de construção.
Beleza. Aí o fulano vendeu pro ciclano, certo? E o ciclano checou todas as dívidas do cara que vendeu para ele e não tinha dívida nenhuma, certo? Comprou apartamento, é tranquilão. Chega lá o governo, sem nenhum estímulo de ninguém, diz o seguinte, não, mas o fulano, o primeiro cara que teve o apartamento, tinha dívida com a União, portanto, a primeira venda é inválida, a segunda venda é inválida, o apartamento vai para o governo para leilão, certo? O apartamento que o cara comprou. Ele seguiu todas as normas jurídicas, mas perdeu o apartamento. Essa é a insegurança jurídica do Brasil. O Brasil ele tem uma insegurança jurídica monstro, certo? Se a gente for considerar outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, certo? Todos são iguais, inclusive no Oriente. Tipo assim, a questão jurídica é terrível. A vantagem do Oriente perante o Brasil e outros países do Ocidente, que são uma porcaria também, é que, embora tenha uma insegurança jurídica enorme, as pessoas no Oriente ainda têm alguma moral, certo? A cultura é mais ou menos legal, né? No Brasil a cultura é um lixo. Então, assim, tem essa vantagem, ou seja, é ruim em termos jurídicos, mas a cultura é melhor, certo? Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é o seguinte, a segurança jurídica é gigantesca, certo? A segurança jurídica é gigantesca. Claro que eles começaram a gerar uma insegurança jurídica treinando a população ao processo. Tipo assim, sei lá, alguém sujou sua calçada, vai lá e processa o cara. Alguém vendeu uma coisa para você, um restaurante, e você passou mal. Então, né, também processa o cara. Então eles também começaram a criar essa questão jurídica agora. Mas, ainda assim, como as pessoas são bem razoáveis nos Estados Unidos, ainda mais as pessoas mais velhas, né? Enquanto essas pessoas estiverem vivas, os Estados Unidos ainda vai ser um lugar muito bom. Então, assim, no meu ponto de vista, certo? O chinês, ele quer sair da China, o cara lá muito rico. Ele vai querer ir para onde? Para Singapura, que é do lado da China? Não. Ele vai querer ir para o Brasil? Não. Ele vai querer ir para onde? Onde ele tem proteção? Aonde os caras vão proteger ele? Nos Estados Unidos, certo? Porque os Estados Unidos é uma terra de imigrante, aonde o imigrante, a maioria dos imigrantes foram para os Estados Unidos para fugir de alguma perseguição, certo? Então, existe essa segurança. Isso é interessante pra caramba para o imigrante nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, não sei se vocês viram, teve pessoas do Brasil que foram exiladas lá para os Estados Unidos, certo? Acabou saindo por vários motivos, né? E no final das contas o próprio governo brasileiro tentou pegar essas pessoas para responder processo e tudo mais, os Estados Unidos não respondeu, certo? Porque os Estados Unidos é uma terra que tem bastante proteção, o Brasil não tem essa proteção toda. Então, assim, é um pouco complicado. Então, o que acontece? Os Estados Unidos ele acaba sendo uma referência. Por mais que os caras tentam quebrar o SWIFT, pessoal, vamos ver como é que vai dar isso aí. Eu acho que o que vai acontecer é guerra. O que as pessoas não entendem, os Estados Unidos ele é uma máquina de guerra. Ele é a máquina de guerra do mundo. Eu concordo com isso? Resposta, não concordo com isso, certo? Eu acho que isso é uma das coisas negativas dos Estados Unidos, inclusive é o que endivida os Estados Unidos muitas vezes, né? Mas, ainda assim, mesmo com todos os problemas, ele acaba ainda sendo um porto seguro para pessoas colocarem seus investimentos lá dentro, certo? Paciência. Então a pergunta, vamos ver, tem muitas pessoas falando aí sobre os BRICS, né? Criando esse novo sistema, certo? Aqui, BRICS, para quem não sabe, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E agora inclui outros países famosos, como por exemplo o Irã, Arábia Saudita e outros países aí que tem problemas com os Estados Unidos. E o pessoal está bem animado aí com esse sistema blockchain, né? De pagamentos aí, usando uma moeda comum entre todos. Vamos ver o que isso vai dar. O que eu acho que vai dar? Eu acho que vai dar guerra. Simples assim. Eu acho que, na verdade, pessoal, todas as vezes que o pessoal tenta desbancar os Estados Unidos, ou tem guerra, ou o país, por acaso, tem uma instabilidade gigante e cai. Né? Dessa vez, como vocês podem ver aqui, o pessoal está tentando contornar isso como? Conseguindo a aprovação de 159 países. Então, né, aparentemente, talvez dê certo. Talvez dê certo. Eu não acho que vai dar certo. Talvez dê certo localmente, assim, para trocas entre Rússia e China, e talvez aí Brasil, China. Não sei se vai dar certo mundialmente, né? Não sei, por exemplo, se o Brasil vai estar a fim de receber dinheiro em moeda de países que não faz comércio. Fazendo comércio com a China até faz sentido, né? Você tem uma moeda que é comum entre China e Brasil para fazer trocas,
Beleza? Então você troca, recebe na moeda chinesa, depois você compra e tudo mais. A China é uma grande produtora. Mas será que se você for fazer isso, por exemplo, você pegar um país aí, por exemplo, sei lá, a Etiópia, você acha que o Brasil, ele vai valer a pena para o Brasil receber em dinheiro etíope, que agora, inclusive, essa semana deu uma mega desvalorizada? Essa semana não, esse mês deu uma mega desvalorizada, e depois pagar com dinheiro de real? O que será que vai acontecer, certo? O ideal sempre é o quê? Ter uma moeda comum. Talvez o pessoal crie essa moeda comum aí dentro desse sistema de pagamento. Mas, ainda assim, a gente sabe que vai ser manipulada e que o mercado é o melhor, né, agente para regular as coisas. Ou seja, no final das contas, eu acho que quem vai ficar de pé é o dólar. A ideia de que o dólar vai acabar, ele vai ser destruído, vai ter um crashing, o dólar vai ser destruído. Essa ideia é muito antiga, pessoal. Eu já ouvi isso aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás. 5 anos atrás eu pensei assim, nossa, o dólar vai ter um problemaço aqui. No final das contas, o que aconteceu? O dólar só se valoriza com relação às outras moedas. Então, paciência, é isso que a gente está vendo, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o que vai acontecer provavelmente, se tiver tantos países assim, vai dar guerra, né? E eu acho que as pessoas elas não entendem, assim, acho que esses países não entendem, os governantes eles são meio tapados, né? A Rússia, por exemplo, entrou numa briga com a Ucrânia, né? E tá lá, os dois tomando um couro do outro há quantos anos, né? E não termina, a guerra não termina, né? O Brasil ele pensa que ele tem exército. O Brasil tem nem exército para bater de frente com a Venezuela, imagina. O Brasil pensa que tem exército, né? As pessoas têm orgulho do exército brasileiro, eles não têm a menor ideia do que é o exército brasileiro. Pessoal, o exército brasileiro vai para país aí fazer, como é que eles falam aí? Força de segurança e paz, tal, com o bonezinho azul da ONU. Os Estados Unidos, pessoal, os caras que vão para o exército, eles matam, é diferente, eles estão acostumados a matar. Provavelmente a maior parte das pessoas do exército brasileiro nunca matou uma pessoa na vida e nem daria um tiro numa pessoa, certo? A pessoa é bem assim, vamos dizer assim, como posso dizer assim, bem tranquilo. Nos Estados Unidos não, eles vão para os outros países e o alvo deles é matar pessoas. Tipo assim, é diferente, é uma mentalidade diferente. Mas as pessoas não entendem isso. Vamos ver o que vai acontecer por aí. Bom, mas paciência. Bom, só um comentário aqui, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria também de fazer divulgação da área de membros de curso, que eu estou fazendo bastante divulgação, certo? A gente ainda tem algum tempo aí para quem quiser aproveitar a oportunidade, ir lá se inscrever, custa $11,90. Tem uma penca de curso, não perca essa oportunidade, certo? Eu acho que a gente vai estar fazendo divulgação até o dia 13 de setembro. É o que eu estou achando. Se eu não me engano, 13 de setembro é uma sexta-feira 13 ainda por cima. Mas vai ser até essa data, eu acho, certo? Então, assim, estou me organizando ainda. Então, na semana do dia 13 de setembro, não lembro agora que dia que é, eu já começo a avisar que vai ser a última semana, certo? Então a gente já está chegando no fim. A gente já está no final de agosto, certo? Ou início de setembro, não sei quando é que esse vídeo vai pro ar, mas dia 13 de setembro, tipo assim, é o último dia e depois vai estar fechada a área de membros pelos próximos meses, certo? Os bons meses. Então vai lá, aproveita, custa $11,90, não perca essa oportunidade. Bom, pessoal, dá uma olhada lá, se não clica, como é que se fala? Não paga nada clicando. Clica no link, conhece lá, vê quais cursos tem, se você gosta ou não gosta. Vem aqui, detalhes do curso. Clica aqui, você vai ver todas as aulas que tem lá, certo? Vamos ver se aqui a gente consegue clicar nesse aqui e vai. A minha internet é um pouco lenta aqui, mas deve estar indo. E você consegue fazer um monte de curso aí pagando só $11,90. Esse curso, por exemplo, a bainha de facas, custa $190, você paga só $11,90 por mês, certo? Quando você quiser sair, você sai a hora que você quiser, certo? Você não vai ter acesso aos cursos mais, mas os cursos que você vai fazendo, você vai pegando certificado, certo? Você vai ter acesso aos certificados dos cursos. Olha só aqui, você vai ver o conteúdo, introdução, apresentação do curso, tem 11 minutos. Para que não serve uma bainha de facas, né? 8 minutos. Equipamentos e insumos necessários, 12 minutos. Aqui a bainha básica. Tirando o molde, cortando o couro e ajustando a espessura, 24 minutos. Tem um monte de aula aqui, certo? Todos os cursos você consegue ver o currículo. Vai lá, aproveita. Custa $11,90 por mês. Você consegue acessar qualquer um dos cursos. Quer acessar 5 cursos no mês? Pode. Quer acessar 10 no mês? Pode. Quer acessar 20? Pode, mas você não vai conseguir aprender muita coisa se você assistir tão rápido. Quer acessar 50? Pode. Afonso, posso acessar os 50, ver os 50 e depois cancelar? Pode,
certo? Mas todo mês tem um curso novo. Vai lá, aproveita, custa $11,90 e você consegue acessar esse monte de curso. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Lembre-se, link abaixo. Até mais.